Você já parou para pensar sobre como um encontro casual ou uma decisão tomada em meio ao caos pode mudar vidas para sempre? Hoje, vamos contar uma história extraordinária que prova que milagres podem acontecer quando menos esperamos. Se você gosta de histórias reais, cheias de emoção e superação, inscreva-se no canal agora mesmo e toque no sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje vai mexer com o seu coração e te inspirar de maneiras que você nem imagina. No dia em que Janet Larson embarcou no voo Northwest 1815, ela não sabia que estava prestes a viver uma experiência que desafiaria as leis da lógica e do destino. Janet estava indo para Nova Orleans com um propósito muito especial: doar um de seus rins para sua irmã Deborah, cuja saúde havia sido devastada por uma doença hepática e renal. Nos últimos 10 anos, Deborah lutava contra a insuficiência hepática, mas agora seus rins também estavam falhando. Ela passava em média 10 meses por ano no hospital, e quando não estava internada, permanecia em casa, de cama, sem qualidade de vida. Para Janet, assistir sua irmã definhar diante de seus olhos era um processo dilacerante. Janet sabia que doar seu rim seria apenas uma solução temporária. O que Deborah realmente precisava era de um novo fígado. Mas enquanto isso, o transplante de rim poderia dar a ela mais tempo. Tempo para esperar na fila de transplantes, tempo para continuar lutando. Determinada a entender melhor o procedimento que estava prestes a enfrentar, Janet trouxe consigo uma pilha de papéis e diagramas médicos. Ela havia xerocado tudo o que pôde encontrar sobre anatomia e fisiologia renal, determinada a estudar durante o voo para poder fazer perguntas inteligentes aos médicos quando chegasse ao hospital. O avião estava lotado, exceto por um único assento vazio no momento da decolagem, o assento ao lado de Janet. Mas pouco antes do embarque final, um homem chamado Alan Van Meter entrou no avião para ocupar aquele lugar. Assim como Janet, Alan também estava viajando para ver um membro da família. Seu sobrinho Michael, de 25 anos, havia sofrido um acidente trágico e estava em estado de morte cerebral, mantido vivo por aparelhos. Alan estava indo para ficar ao lado de sua irmã, a mãe de Michael, durante aquele momento devastador. Enquanto Janet revisava suas anotações e diagramas médicos, Alan não pôde deixar de notar as imagens e gráficos espalhados em seu colo. Curioso, ele perguntou: "Você é médica?" Janet respondeu: "Não." E então explicou sua história. Disse que estava indo para Nova Orleans para doar um rim à sua irmã Deborah, que estava muito doente. Alan ouviu atentamente e compartilhou sua própria situação. "Eu também estou indo ver minha irmã", disse ele, "mas por um motivo muito diferente. Meu sobrinho acidentalmente atirou em si mesmo e eles não acham que ele vai sobreviver." Alan continuou explicando que, dada a condição irreversível de Michael, ele havia ajudado a convencer sua irmã a doar os órgãos do jovem. Era uma decisão difícil, mas Alan acreditava profundamente no valor dessa escolha. Janet, emocionada, disse: "Deus te abençoe, Senhor. Eu desejo que houvesse mais pessoas como você, porque assim ninguém teria que esperar e ninguém teria que sofrer." Mas então algo extraordinário aconteceu. Após alguns momentos de silêncio, Alan tocou Janet no ombro e fez uma sugestão surpreendente. "E se usarmos o fígado de Michael para ajudar sua irmã?" Janet olhou para ele como se ele fosse louco. "Eu realmente aprecio a oferta", disse ela, "mas acho que eles não vão nos deixar fazer isso. É muito mais complicado do que parece." Mas Alan não desistiu. Alguns minutos depois, ele tocou Janet novamente. Ele sentia uma urgência inexplicável para empurrar aquela ideia adiante. "Precisamos fazer algumas ligações", disse ele. "Precisamos descobrir o que podemos fazer."
Movida pela insistência de Alan, Janet ligou para o Memorial Medical Mid-City Campus, em Nova Orleans. Ela explicou a situação. Ele está em morte cerebral. Eles o mantêm com suporte de vida e queremos saber: podemos usar o fígado do Michael para minha irmã? Isso é possível? A pessoa do outro lado da linha perguntou: ele tem o mesmo tipo sanguíneo? Janet respondeu: sim, senhora, já verifiquei isso. E então veio a resposta que mudaria tudo. Sim, você pode. Foi um momento tão poderoso que Janet mal conseguia acreditar. Me diga o que fazer, disse ela. A enfermeira instruiu Janet e Alan a ligarem para o hospital de Michael em Springfield, Missouri, e explicarem a situação. Eles fizeram exatamente isso. Quando ligaram para o hospital, foram informados de que Michael já estava sendo desconectado dos aparelhos. Houve uma pausa longa e tensa. Então, a voz do outro lado da linha voltou. Não, Sr. Van Meter, ainda não é tarde demais. Eu acabei de interromper o processo. Foi por pouco. Enquanto esses dois estranhos trabalhavam juntos para criar um milagre a 30 mil pés de altitude, telefonemas voavam entre hospitais no solo. O Dr. Philip Boudreau, médico de Deborah, recebeu uma ligação da agência de captação de órgãos no Missouri, informando que havia uma oferta de fígado para sua paciente. Ele ficou pasmo. A probabilidade de isso avançar, além de uma conversa interessante, parecia muito pequena. Ele admitiu mais tarde. Mas, com o tempo correndo contra eles, o Dr. Boudreau entrou em ação. Ele enviou um cirurgião de transplante para Springfield, enquanto preparava Deborah para a cirurgia em Nova Orleans. No avião, Janet fez a ligação mais importante do dia, para sua irmã. Com a voz embargada, ela disse: escute com cuidado, querida. Não fique muito animada, mas acho que encontrei um fígado para você. Para Deborah, aquilo parecia impossível. Eu estava tentando não me animar, ela diria mais tarde. As chances disso acontecer eram menores do que ganhar na loteria. Quando o avião pousou em Memphis, Tennessee, Janet e Alan já haviam formado um vínculo profundo. Eles se despediram com emoção. Tudo vai ficar bem, disse Janet. Você vai ver. Mas a jornada ainda não havia terminado. As horas seguintes foram repletas de altos e baixos. Houve momentos de esperança, seguidos por notícias devastadoras. Finalmente, às 16h45, o telefone tocou. Era a coordenadora de transplante de Deborah. Sinto muito, disse ela. Isso não vai acontecer. O último avião saiu de Missouri e não há como esperar pelos órgãos. Não há como trazer esse órgão para você. Mas a coordenadora acrescentou: não desista. Conheço você melhor do que isso. Me dê 45 minutos. Foram os 45 minutos mais longos da vida de Janet. Finalmente, outro telefonema trouxe notícias incríveis. O hospital havia conseguido fretar um jato para buscar o fígado de Springfield. Às 23h30, os médicos começaram a delicada cirurgia de transplante. A operação levou menos da metade do tempo esperado e foi um sucesso completo. O mais impressionante de tudo foi que o fígado de Michael era uma combinação tão perfeita que até hoje Deborah não precisou do rim de Janet. Deborah se recuperou rapidamente e foi para casa em apenas 8 dias. Embora ainda esteja em recuperação, ela diz que sua perspectiva sobre a vida mudou para sempre. Eu apreciava as pequenas coisas antes, mas agora é muito mais intenso. Cada pequeno momento, cada pequena coisa me deixa animada. Estou muito feliz por estar aqui. Mas mesmo em meio à alegria, Janet e Deborah nunca esqueceram o sacrifício de Michael Gibson. Lamento a morte de Michael, disse Deborah, mas de certa forma ele vive. Ele salvou minha vida. Ele vive dentro de mim. Essa história, esse milagre, aconteceu porque alguém, em seu momento de tragédia, decidiu fazer algo pelo bem maior.
Sentimos fortemente que recebemos esse milagre para que Débora possa usar essa história especial para promover a doação de órgãos e salvar outras vidas com ela, disse Janet. Os doadores em potencial podem andar de cabeça erguida, porque são heróis. Eles vão salvar vidas. Esse é o presente supremo, inestimável. Essa é uma história real que nos lembra do poder da compaixão, da generosidade e das conexões humanas. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta. E agora eu te pergunto, você já vivenciou ou presenciou um grande milagre? Se sim, envie sua história para o e-mail que está na descrição deste vídeo. Quem sabe a próxima história que vamos contar aqui não seja a sua? Até breve.